Olá, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Neila Machado, sou consultora de imagem e estilo e é um enorme prazer te ver aqui nesse evento que foi preparado especialmente para você. E hoje eu vou te contar os 3 pilares para você se vestir bem usando as cores, criando looks muito interessantes, com harmonia, criatividade e muita elegância. E eu sei que você deve estar se perguntando se isso é possível. E eu mesma não usava cores, sempre optava pelo pretinho básico e nos lugares sempre estava despercebida. Então eu sempre usava aquela roupa mais certeira, mas que acabava me apagando. Inclusive, nessa primeira imagem, eu estou na inauguração da minha loja. Você pode perceber que eu estou de preto, apagada dentro, diante da foto. Os meus convidados estão bem mais destacados do que eu, bem mais bonitos dentro da imagem e mais aparecendo mesmo dentro do contexto, e eu tô bem apagada aí na minha própria inauguração de loja. E eu sempre optava pelas cores pretas dentro de alguns modelos que já eram de minha preferência e acabava também escolhendo modelagens que não tinham nada a ver com o meu estilo por ter a opção preta. Então eu sempre às vezes gostava de uma peça, mas não tinha segurança de usar, ou como eu fazia compras para minha loja, eu acabava optando por não pegar a opção colorida e pegar o preto por achar que o preto era mais fácil, aquele pretinho básico. Na segunda imagem, eu estou numa das primeiras feiras de moda que eu fui e na minha tentativa de parecer mais criativa, criar um look muito mais interessante, eu acabava pesando a mão, porque eu colocava muito elemento e sempre fazia uma composição com preto, e mostra que eu não tenho segurança em combinar cores, pois eu não criava uma conexão de uma cor com outra. Eu coloquei uma cor bem feminina, que é o rosa, conectada com a cor preta. Então eu acabava fugindo da imagem que eu buscava, que era uma imagem de credibilidade, uma imagem de empreendedora, que eu tivesse segurança. Na época eu era muito mais nova, então eu buscava sempre ter essa imagem mais de segurança. E como você consegue observar aí na imagem, certeza que eu não estava atingindo o meu objetivo de imagem. E agora eu uso cores com muito mais segurança, fazendo combinações entre elas, e tenho certeza que eu me sinto muito mais confiante com essa imagem que eu tenho atualmente, usando e abusando das cores, do que me escondendo atrás dos looks mais pretos, sempre looks fechados e muito mais pesados dentro da minha imagem. Agora eu uso cores para passar a mensagem que eu quero passar, mostrar alegria, mostrar também a minha intenção de imagem, quando eu quero passar uma imagem mais feminina, mais divertida, mais profissional. Então eu uso as cores ao meu favor e não apenas fico me escondendo atrás do preto, como eu havia dito. E agora eu quero que você veja o depoimento das minhas queridas clientes Regina e Luana, que vão te contar como elas começaram a combinar cores e como elas se sentem hoje em dia fazendo essas combinações, para você ver como é possível você também fazer essas combinações, você também mudar a sua forma de ver cores e usá-las com muito mais segurança. Olá, eu sou a Regina. E eu sou a Luana. Eu conheci as cores, na verdade, vendo post de pessoas no Instagram, alguém falando de paleta de cores, e eu comecei a entender um pouco isso. Eu já fui no seu embalo, da minha mãe falando, e eu indo atrás dela. Isso. Aí é onde você conheceu a Neila? Pela minha mãe. Então, eu conheci a Neila através do Color App. Eu falei com algumas outras consultoras antes dela, mas parece que não batia assim, um pouco a forma de pensar, o que eu estava procurando. E aí foi onde eu conheci a Neila, essa maravilhosa. Eu achava que qualquer coisa que tivesse usando preto ou branco, encaixava. Encaixava. Inclusive hoje eu aprendi que o preto é uma das cores mais difíceis para combinar. É muito difícil você combinar uma cor com preto. E todo mundo acha que o preto é super neutro. Não tem nada de neutro no preto, inclusive, não tem nada de neutro. E é sempre aquele, tá de preto, tá de branco, sapato, então, qualquer coisa, põe um sapato preto. Então, assim, eu gostei muito de aprender, porque hoje eu tenho um outro olhar. Eu me sinto mais segura. Eu entendo um pouco o que combina, o que não combina, o que estão conversando ali, o que não estão conversando. Já sabe, no círculo cromático, que é análoga, complementar,
monocromático, independente se a gente não tiver na paleta, por exemplo, a gente sabe, a gente tem muito mais facilidade. Tanto que esses dias eu fui no aniversário, que eu tava com essa blusinha azul e uma saia longa, roxa. E a primeira coisa que eu recebi é tipo, nossa, como você tá linda. Eu acho que é importante você conhecer as cores para você ter uma liberdade maior de montar um look, de ver uma peça, de saber conhecer o seu guarda-roupa, saber o que você tem em casa, o que pode facilitar com aquela roupa que às vezes está um pouco parada, que o preto não é meu. Bom, meu sonho é fazer ela completa. Meu sonho, descobrir qual é o meu estilo, nossa, tudo, o que é melhor em tudo. Mas eu acho que começando já com a colometria já ajuda muito, né? Aí você aprende a usar o que você tem, para você qual é o seu cabelo, que cor que combina, se você quiser pintar o seu cabelo. Olha, gente, é muito. Vocês estão na mão de uma ótima pessoa, uma excelente profissional. E fora o suporte que ela me dá, depois de eu já ter feito a consultoria com ela. Ela, sim, ela é um coringa da nossa mão. Sim. A gente precisa dela, ela é uma graça. Neila, boa sorte pra você. Você é merecedora de tudo isso, viu? Eu confio muito em você. Nós confiamos muito em você. E agora, antes de começar a te contar os 3 pilares muito importantes para você começar a colorir os seus looks com muita segurança, eu preciso te contar como tudo começou, não é mesmo? E eu, Neila, nasci numa família materna que confecciona roupas. Desde pequena eu estou inserida nesse universo. Minha mãe sempre costurou e engraçado que eu sempre falava para ela: mãe, eu não quero ser costureira. E quando eu menos esperava, já estava lá mexendo com ela nas máquinas, perguntando como fazia tal coisa, como costurava tal peça. E quando eu menos vi, estava lá vendendo roupas no meu ensino médio, na época da Copa do Mundo. Nessa época também eu comecei a trabalhar com meu tio, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e aí eu trabalhei com ele fabricava roupas no atacado, então eu já fui inserida ali num outro meio que minha mãe fazia sempre por encomenda, e ele fazia em grande escala, em grandes quantidades. E quando nós nos mudamos de cidade, eu comecei a também pensar em fazer faculdade de várias coisas, então eu fiquei ali sem decidir a faculdade, já tinha terminado o ensino médio, e minha mãe começou a costurar também. Só que nessa época surgiram encomendas para o atacado. Então o varejo é quando se vende uma peça, e o atacado são várias peças, são vendidas para os lojistas venderem para o varejo. Então ela começou a ter pedidos de quantidade e não apenas de uma pessoa como ela já estava habituada a fazer. Nesse meio também tinha saído do meu ensino médio, já mergulhei junto com ela. E aí meus pais decidiram colocar a empresa no meu nome e aí os boletos me impulsionaram. Eu me envolvi cada dia mais e quando eu vi eu estava tomando conta de todos os setores da empresa. Então desde as compras de tecidos, a criação dos modelos, idealização dos modelos que eu iria fazer na minha coleção, a modelagem também da peça eu sempre fiz, o cortar em grande escala, a costura, o acabamento, que a gente sempre priorizava a qualidade. Então eu tenho clientes até hoje que me mandam mensagem falando que tem ainda uma peça da minha marca que se chamava Winnie. E aí eu fico orgulhosa e elas falam que sentem muita saudade da minha marca. Então eu fabricava, vendia, cuidava dos meus funcionários e a fábrica foi crescendo. Nesse meio tempo eu tentei fazer a faculdade, entrei numa faculdade de engenharia, foi onde eu conheci o meu marido, que depois de algum tempo nós casamos, mas nesse meio tempo eu também tranquei a faculdade porque percebi que não fazia sentido, que eu não seria uma boa engenheira como eu gostava de ser empreendedora, de fazer as minhas roupas, de ter a minha marca. Então eu acabava sempre me dedicando à marca e deixava a minha faculdade para depois, para a hora que eu tivesse tempo, e acabou chegando a um ponto que eu tive que realmente decidir e acabei trancando o curso. E em 2016 eu me casei, trabalhamos juntos por alguns anos e em 2019, depois de 10 anos de fábrica, nós decidimos fechar esse ciclo e finalizar a marca.
todos os clientes me ligavam me pedindo por favor para não fechar a marca, pois eles adoravam muito a minha marca, gostavam muito das roupas, mas nós tínhamos decidido vir aqui para o estado de São Paulo, tentar trabalhar em outras áreas, vir aqui conhecer outro estado, fazer outra experiência na nossa vida, e foi quando realmente tivemos que decidir fechar a fábrica. Foi uma decisão muito difícil, mas ao mesmo tempo eu já estava pesquisando o que eu poderia fazer para não sair dessa área da moda, que realmente é a minha paixão, e eu me dedico muito a descobrir tecidos novos, modelagens, entender tudo sobre acabamento. Sempre foi uma coisa que eu sempre buscava no meu dia a dia da minha empresa. E eu queria me manter nessa rotina, nessa busca por tendências, e foi quando eu descobri a consultoria de imagem e descobri que a consultoria de imagem não é apenas sobre moda. Nós usamos a moda como ferramenta mesmo de trabalho, mas não é o fim do trabalho. Como assim, Neila? A moda ela é ferramenta, então às vezes pode ser que num ano alguma cor esteja na moda, pode ser que alguma modelagem esteja na moda, mas você não vai usar caso não seja do seu estilo. Então uma consultora de imagem, ela guia você para você encontrar o que é do seu estilo, da sua essência, e não somente fazer compras aleatórias porque estão na moda. Então a ideia é sempre usar a moda como ferramenta e não que você vire refém das coisas que estão na moda e que estão na tendência. Então a consultoria de imagem é isso. E foi quando eu comecei a fazer os meus cursos, quando eu me mudei aqui para São Paulo, na primeira semana eu já estava fazendo o meu primeiro curso sobre cores, e de lá para cá já fiz vários cursos e não saí da área, só busco me especializar cada dia mais. E além das minhas clientes que me enchem de orgulho, eu sempre recebo mensagem no Instagram de mulheres me contando que abriram o olhar para cores, para trazer cores para a sua vida e viram que realmente faz muita diferença, que enchem de energias boas. As cores elas trazem muitas energias e principalmente as boas, as cores coloridas. O preto não é cor, então às vezes você usando a cor que não é cor, você traz muito peso para a sua imagem, acaba tendo uma imagem muito mais pesada, acaba trazendo também um pouco de envelhecimento, seriedade demais em excesso. Então eu vejo que as cores e esse exemplo que acabo trazendo sempre nos meus conteúdos é inspiração para essas mulheres, e isso já enche meu coração mesmo de orgulho e já me deixa muito feliz em saber que eu estou ajudando e estou contribuindo na vida delas. Vou te fazer 3 perguntas e se você disser sim para uma ou mais dessas 3 perguntas, você precisa ficar aqui e me acompanhar para você mudar essa realidade. E a primeira pergunta é: você acaba sempre combinando uma peça colorida com outra neutra? A segunda: você vê uma peça de cor linda na loja, mas acaba sempre levando a opção neutra? A terceira: quer ter uma imagem confiante, segura e atual? Se você disse sim para uma dessas perguntas ou para todas, aí sim que você tem que ficar aqui comigo e acompanhar até o final. Então vamos lá! Mas antes, eu quero que você observe essas 2 imagens. Observe que eu tenho um buquê de rosas e tenho também algumas frutas. Você nota alguma coisa de diferente e estranho nessa imagem? Será que a falta de cor não parece que está sem vida, sem vigor, sem alegria? Você não compraria essas frutas no mercado se você visse algumas frutas ali cinza, essas tonalidades meio opacas? Eu tenho certeza que você não compraria. E se você ganhasse um buquê de rosas nesses tons de cinza, nessa escala mais apagada, você iria gostar? Acredito que não, né? Então as cores, elas mostram que tem vida naquele espaço, naquele objeto, naquele lugar. A cor, ela é vida. Então quando a gente coloca a cor nos objetos, aí sim você vê realidade. E nós somos coloridos, nós temos cores, nós somos feitos por várias cores, nós temos tons diferentes. Então por que apenas usar o preto ou cores neutras, apagadas? E eu quero que você observe outra imagem. Eu vou te mostrar agora a imagem de 2 vitrines. Uma toda em tons neutros e a outra colorida. E qual chama mais a sua atenção? Ótima resposta. Acredito que
Você falou a colorida. E sim, é a colorida, porque você vê vida. Então, mesmo que talvez você diga agora que não consegue usar nenhum desses looks, eu tenho certeza que você acha a vitrine mais linda se você estiver andando no shopping e visualizar essa vitrine. Já a outra, em tons neutros, parece meio sem graça, meio assim senhorio. Então, eu tenho certeza que, por mais que você queira algum desses looks, você acha os outros muito mais bonitos. Então, às vezes, a gente acaba levando a nossa imagem para essa vitrine mais neutra e deixando de fazer algo que nós queremos, usando cores para passar a mensagem de alegria, de extroversão, de simpatia, de romantismo. Então, nós podemos usar as cores conforme a nossa intenção, o nosso humor, a nossa essência. E você deve estar pensando, mas Neila, para usar cores eu preciso estar como essas moças da vitrine? Toda colorida, com bolsa colorida, meia colorida, sapato colorido, look colorido. Não, eu não tenho essa criatividade toda, eu também não quero me vestir dessa forma. E eu sei que você não quer se vestir dessa forma. É uma vitrine que tem vários elementos e muitas vezes você vai fazer a compra apenas de um acessório ali da vitrine para compor com coisas que você já tem em casa. E aí, para te provar isso, eu quero te mostrar duas imagens. Apenas um look de short e blusa. E você deve imaginar, eu consigo fazer isso, eu consigo usar as cores apenas com look de short e blusa? E sim. Agora, olha essas duas opções que eu tenho aí na tela. Um lado eu tenho um short preto com blusa bege, tá super comum, neutro, discreto, sem graça eu diria. E do outro lado eu tenho um short amarelo com a blusa rosa. Então, qual é a mensagem que essa peça passa? Que a pessoa tem segurança no que está fazendo uma composição de cores, não está extravagante, não está nada demais, não está carregado o look e está muito criativo, está jovial, passa essa mensagem mesmo de coisas belas, de beleza. Se você imaginar uma pessoa que está vestida com esse look, com o outro, e eu te perguntar, quem é a pessoa mais feliz desses dois looks? A pessoa feliz é a pessoa que está usando cores. Quem é a pessoa que acaba tendo insegurança e sempre vai para o básico? É a pessoa que está do lado de cá. É claro que em alguns momentos você vai optar por estar neutra, mas é porque você quer ficar super apagada nesse momento. Às vezes é um ambiente de trabalho que nesse dia você nem vai preparar algo importante ou algum dia que você não queira realmente ter destaque, que ninguém da empresa te veja. Mas se você for um evento, um aniversário, algo especial, você utiliza as cores para passar a mensagem que você quer. E eu vou te mostrar que tem várias opções. Observe essas duas imagens. Nas duas eu tenho a minha irmã sentada na cadeira, ela se chama Larice, ela é uma profissional da área de estética e ela também ministra cursos nessa área. E ela está nas duas fotos com suas alunas super queridas que vão aprender essa profissão para entrar e ingressar também nessa área da estética. E ela estava sempre tirando fotos como ela está na primeira imagem, com roupas pretas. Mas nesse momento ela é professora, ela está ministrando cursos e ela costuma postar essas fotos nas suas redes sociais. Então ela está sem destaque algum na primeira imagem que ela está de preto. E na segunda imagem, ela colocou um look colorido, após eu direcionar ela, explicar que ela deveria ter uma outra imagem, e depois de fazer uma consultoria comigo, ela entendeu que realmente para a imagem dela e o que ela queria era realmente estar naquele papel de destaque na imagem, pois ela é a professora e ela costuma sempre postar nas suas redes sociais. Então, na primeira imagem ela está apagada ali dentro da imagem, principalmente porque ela está sentada, e na segunda imagem ela já tem um papel de destaque mesmo estando sentada. Quando a gente olha para a imagem, a primeira coisa que a gente vê é ela, e aí depois a gente analisa todo o contexto. Mas é assim que a gente trabalha a nossa imagem, com segurança e fazendo com estratégia, combinando cores para passar a imagem que nós queremos. E você consegue observar que o look dela está super tranquilo, simples de montar e ela está muito bonita. Imagine você. Você foi convidada para um evento, até mesmo você está organizando uma formatura, um casamento, um aniversário, e você vai escolher o seu look. E quando chega no momento da escolha, você acaba sempre optando pelo preto. E se eu te contar que não é a melhor opção? Por quê?
O preto é a cor de quem não quer ser percebido. E num momento tão especial, você não vai querer ficar escondida, principalmente camuflada. Observe aí na primeira imagem que ela está camuflada com os fotógrafos. Então a cor preta é a cor que é escolhida para os fotógrafos, para os cerimonialistas, para quem está trabalhando na cozinha ali, que está servindo o ambiente, porque é uma cor realmente para passar despercebida. Então é a cor de quem está nos bastidores. Se você é convidada ou tem um papel de destaque nesse evento, o preto não é a melhor opção e acaba pesando, é uma cor pesada. Já na segunda imagem, ela está com um vestido lilás e você pode imaginar assim, Neila, o que eu vou fazer com o vestido lilás? Não necessariamente você vai optar por uma cor lilás, mas qualquer cor. Imagine que uma outra cor você consiga transitar em eventos de dia, à noite, então é muito mais versátil. Um preto, por exemplo, talvez você não consiga ir para um casamento, um batizado que você foi convidada durante o dia, pois vai ficar uma peça muito pesada, não vai ficar adequado. E tem momentos que realmente a gente entende que o preto não é adequado, mas nos outros a gente acaba esquecendo desse detalhe. E o primeiro pilar dessa construção que vai começar hoje para a sua imagem pessoal é você entender o seu contraste pessoal. E o que é o contraste pessoal? O contraste pessoal é a diferença que nós temos dos tons do nosso rosto. É a diferença que temos da pele em relação aos olhos e o cabelo. Então nós temos essa diferença e cada pessoa tem uma composição singular, única de cada pessoa. Então a gente utiliza essa escala de cinzas, que é uma escala de 1 a 10 para identificar o contraste pessoal. Essa escala é muito importante porque quando nós colocamos a imagem em escalas de cinza, conseguimos equilibrar com os tons dessa grade e fazer essa repetição entendendo qual é o tom da pele, qual é o tom do cabelo e dos olhos. Então o primeiro passo é você entender em que isso vai impactar na sua imagem. Você entendendo o seu contraste pessoal, você não vai fazer looks ou montar looks ou escolher estampas que não tem nada a ver com o seu contraste pessoal e que vão chamar mais atenção do que você. Então muitas vezes você chega no evento e o que é percebido antes do seu rosto é o seu vestido, é algum acessório que você colocou porque não está dentro do seu contraste pessoal. Então quando você utiliza essas características que você tem no rosto nas roupas, você faz uma imagem muito mais harmônica, acaba criando uma continuidade entre o seu rosto até a ponta dos seus pés. E aqui nessas duas imagens você observa a mesma pessoa, ela com uma estampa muito mais atrativa aos nossos olhos do que a própria beleza dela. Então esse contraste entre o preto e o branco do vestido de poá acaba chamando muito atenção e não passa a mensagem de mostrar a beleza dela, acaba sempre mostrando mais a beleza do próprio vestido. Então ela fica apagadinha dentro desse look, perto desse vestido, porque ela não tem essa composição no rosto dela. Ela tem muitas cores claras, o seu cabelo é um tom médio, o seu olho também, a pele é mais clarinha e esse contraste entre o preto e o branco está impactando mais na sua imagem. Já do outro lado, ela está com um look mais claro, o mesmo vestido poá, porém em uma versão mais clara, não tendo esse contraste tão grande entre as cores. Então harmoniza muito bem com a imagem dela, você consegue identificar que tem harmonia. Talvez você não entenda, nossa, é por isso, por conta da estampa, mas você consegue ver a unidade, então você liga desde o pé até a ponta da cabeça, como se tudo fosse apenas um conjunto. Agora nós temos outras características, outro contraste pessoal. São mulheres que têm pele clara, com cabelos e olhos mais escuros. Então agora nós temos essa diferença um pouco maior entre a cor da pele, dos olhos e do cabelo. E se a gente encontrar essa mesma repetição de cores mais contrastantes na roupa, que é o caso daqui está com o vestido preto com o poá branco, nós conseguimos ver a harmonia, fica muito mais equilibrado. Já as mesmas características compondo com um vestido mais claro, que é essa primeira imagem, ela está com um vestido azul clarinho, com o poá também clarinho, e fica muito pouco para a imagem dela, acaba ficando muito claro, ela tem um pouco mais de cor escura nos seus cabelos, nos seus olhos, e acaba faltando essa repetição no seu look, a gente não vê harmonia, a gente acaba desconectando o rosto da roupa. Já na que está com o vestido preto com poá branco fica muito mais harmônico. E como a gente faz essa confirmação?
com a escala de cinzas que eu já mostrei para você. Então, essa escala de cinza nos direciona para entender onde está o tom da pele, dos olhos e do cabelo e depois ver se essa repetição está sendo feita nas roupas, dentro do tom da estampa ou até mesmo na composição dos looks. Então a escala de cinza é muito importante para facilitar na hora dessa descoberta e dessa confirmação se o contraste dos looks e das estampas estão em harmonia com a nossa própria imagem. Quando nós não entendemos a questão do nosso contraste pessoal, é onde às vezes podemos pecar na escolha do tom do cabelo, fazendo mudanças muito drásticas que acabam pesando negativamente, trazendo aspectos negativos para a nossa imagem e não trazendo embelezamento. Então, muitas vezes, mudanças de tons de cabelo que não são baseadas no contraste pessoal vão acabar trazendo resultados não tão interessantes, não tão desejados. Aqui você consegue observar que tanto a atriz que foi para essa escolha do muito claro para a imagem dela acabou pesando, ela ficou com esse aspecto pálido na imagem, e tanto a outra atriz que foi para um aspecto muito mais escuro do que o seu natural, acabou pesando muito na imagem. Então existe sim a medida e o limite para manter a harmonia, e elas acabaram ultrapassando esse limite. Então não necessariamente é o loiro, não necessariamente é o preto, e sim o quanto você faz nessa mudança na sua imagem, o quanto você pode mudar esse tom para não afetar diretamente no aspecto da sua imagem, te deixando com uma cara de cansada. Às vezes você vai para o salão para fazer uma mudança que te traga beleza, jovialidade, e você acaba saindo com a imagem mais pesada, cansada, acaba tendo a necessidade de fazer mais uso de maquiagem para corrigir esse efeito, e você não entende o porquê, acaba achando que é porque você está numa fase mais cansada da vida, mas talvez tenha sido uma mudança de cabelo errada. Então, também se atentar para os tons do cabelo é algo muito, muito importante e relevante na nossa imagem, porque as nossas roupas nós acabamos trocando, mudando, colocou, não gostou, tira, foi na loja, experimentou, não gostou, não compra. Já o nosso cabelo é algo que demanda mais tempo, o investimento é maior, então acaba sendo algo que a gente não consegue dormir e trocar pela manhã. Então é muito importante você observar os tons para poder não fazer essa mudança muito drástica, e tudo é baseado pela escala de cinza e pelo seu contraste pessoal para fazer essa mudança com muita segurança e assertividade para a sua imagem não ficar nem nessa imagem daqui arriscou tanto no loiro, nem na que foi tanto para o preto, e ficar com a imagem bem equilibrada. E o nosso segundo pilar é combinar as cores com segurança. Eu sei que você deve se sentir segura na hora de começar a combinar as cores, porque você tem medo de parecer essa moça da imagem que está com o look bem poluído, com combinação excessiva, misturando estampas, cores, e acabou pesando na imagem dela, e você talvez não queira chamar a atenção por tanta criatividade, você quer chamar a atenção de admiração por segurança em saber combinar as cores, que é o caso da segunda imagem, onde ela usa o círculo cromático para basear sua combinação de cores e também as características das cores. Então o look fica muito mais harmônico, muito bonito de se ver, e ela passa também bastante confiança na sua imagem, mostrando que ela sabe fazer combinações de cores, que ela tem uma imagem mais moderna, mais jovem, mais atual, combinando as cores entre si. Inclusive, esse look está muito indicado para alguns ambientes de trabalho. Se o seu trabalho for mais formal, você coloca um sapato mais fechado, cobrindo os pés. Se o seu trabalho for mais criativo, não necessitar de sapatos mais fechados, você pode usar o look do jeito que está. Então você consegue fazer adaptações dentro desse look, inclusive para um ambiente de trabalho. E se você quiser um look mais leve, às vezes você não vai precisar dessa terceira peça, também você tem um look colorido e muito interessante com essa mesma composição. E você deve estar pensando que tem que ter o guarda-roupa abarrotado de roupas coloridas para fazer combinação de cores. E não é verdade. Você não precisa ter várias peças para compor looks muito interessantes e coloridos sem correr para o preto. Então aqui eu vou te mostrar como com uma calça vermelha eu consigo fazer vários looks usando o círculo cromático, que é uma ferramenta muito especial que te facilita na hora de você fazer combinação de cores, com muita segurança, harmonia e criando sempre esses looks com mais interessância. Você acaba tendo uma peça
e usando de várias formas, usufruindo ainda mais daquela peça. Muitas vezes você acaba não comprando por não saber que pode combinar com outras cores. E agora eu vou te mostrar que isso é possível. Estou fazendo várias combinações de cores com base no círculo cromático. Eu fiz a combinação monocromática, que é essa combinação do look todo vermelho, total red, como nós chamamos. Eu estou na segunda imagem com cores análogas, que são cores vizinhas no círculo cromático, e eu faço a combinação do vermelho com rosa, uma combinação bem feminina, então seria indicado para sair com o marido, o namorado, para o dia da paquera. Esse look está muito bonito e feminino. Na terceira imagem, eu estou com um look complementar, então eu fiz a combinação do vermelho com o verde. Ficou um look bem criativo, jovial, enérgico, então um look que passa alegria, que transmite realmente muita energia. E na última imagem eu estou com um look tríade, que são 3 cores na composição do meu look. E se você considerar que eu estou com a calça vermelha, a blusa azul e o meu colar é verde, então a minha bolsa está repetindo a cor do meu colar. Não necessariamente eu precisaria estar até com essa bolsa verde. Só com o meu colar eu já estaria fazendo essa combinação tríade com o acessório na terceira cor. Então eu estou fazendo várias combinações com a mesma calça, usufruindo da minha calça, e é exatamente uma calça que todos podem dizer que é uma calça super difícil de fazer combinação, é uma calça vermelha, e eu consigo fazer várias combinações e muito mais. Além dessas, eu já fiz várias outras combinações bem interessantes também, com as mesmas ferramentas do círculo cromático, apenas trocando a posição aqui para outras cores. E eu quero que você observe que eu não estou com nenhum calçado preto. Eu não usaria ali um sapato preto para pesar na minha imagem, trazendo esse peso visual na região dos pés, e iria estragar completamente os meus looks. Então, inclusive, em algumas imagens eu estou com um sapato dourado, que é um metalizado super coringa, e em outro eu estou com um sapato rosa, repetindo a mesma combinação da blusa e o cinto. Então eu consigo combinar cores, inclusive nos acessórios, para não pesar na imagem. Eu sei que você deve gostar de vários sapatos coloridos, mas também não insere esses acessórios no seu guarda-roupa por medo de depois acabar não usando. E eu posso te provar que sim, é possível fazer várias combinações com cores e não com preto. E nós chegamos no nosso terceiro pilar, que é saber a combinação certa para cada ocasião. Isso é muito importante, pois você sabendo a mensagem que quer passar, você sempre estará adequada para todas as ocasiões. Sejam eventos mais informais, eventos mais formais, você sempre vai estar segura que aquela combinação é adequada para aquele momento. E agora eu quero que você observe novamente essas duas imagens. Aqui, o projeto inicial, o objetivo era passar credibilidade com a imagem ao fazer fotos profissionais. Então, o objetivo era esse. Na primeira imagem que ela me enviou, foi a primeira opção que ela tinha pensado e planejado para tirar essas fotos. Uma calça flare, com um jeans sem lavagem, até aí tudo bem, uma blusa mais neutra. Porém, a gente consegue observar que mesmo estando neutra, ela não está passando credibilidade, ela está passando essa insegurança por optar pelo básico, pelo que está sempre mais fácil ali à mão, que é mais fácil de fazer uma combinação de um jeans com a blusa. E eu sugeri que ela fizesse essa combinação de cores, inclusive de adquirir apenas esse cinto para compor com esse look que ela já tinha e acabava usando a calça com a blusa preta e essa blusa com uma calça jeans. Então eu compus o look total com um cinto para arrematar esse look na mesma composição. Criamos um look monocromático, usando a mesma cor em alguns tons diferentes. E ficou essa imagem aí que vocês estão vendo, de muita segurança, transmitindo credibilidade e, claro, que é a imagem que ela estava buscando inicialmente. E ela ficou muito feliz com o resultado dessas fotos profissionais. E eu sei que você também deve ir para o automático pensando que cor só combina com jeans ou até mesmo com preto. E não necessariamente, muitas cores acabam perdendo o brilho e ficando feias ali próximas do preto. Nessa primeira imagem, o primeiro look, ela fez a combinação do rosa com o preto. E observe que pesou na imagem, ficou essa combinação não tão harmônicas, você consegue perceber que tem alguma coisa de estranho, só não entende o que. Você vê realmente um impacto muito grande entre as cores, não criando uma harmonia, não tendo link algum
entre essas peças, a blusa e a saia. Já na imagem do meio, ela fez uma combinação tríade com círculo cromático e ela fez um look bem divertido, jovial, alegre, dinâmico, fazendo essa combinação da blusa rosa com a calça laranja e a sandália verde. Imagine que se ela trocasse essa sandália por uma sandália preta, não iria ficar tão lindo quanto essa combinação de 3 cores usando o círculo cromático. Então, essa imagem que ela quer passar, talvez seja para um passeio, um evento mais informal, está muito bonita e adequada. Já do outro lado, a última imagem, ela está com um look mais formal. Observe que ela fez combinação de cores análogas, que são vizinhas no círculo cromático, e essa imagem está um pouco mais sóbria, elegante, inclusive adequada para o ambiente de trabalho. E você alinhando, claro, com a modelagem dessas peças, aí a combinação perfeita. Ela está muito adequada, passando essa jovialidade, porém uma imagem um pouco mais séria que a imagem do meio, que realmente é uma imagem mais descontraída, com certeza para o momento que ela estava interessada, né, em participar, que ela iria participar naquele momento. E na segunda imagem, ela também passa a mensagem desejada com muita excelência. E nós temos o amarelo, uma cor muito iluminada, bonita, alegre, e ela, sendo combinada com preto, acaba pesando um pouco na imagem, criando sim uma imagem de impacto visual, porém um impacto mais pesado. E ele combinado com branco fica muito mais luminoso, muito mais radiante. A combinação do amarelo com verde também, principalmente em tons mais escuros, ficou muito apropriado, inclusive para o ambiente de trabalho. E Neila, por que o preto não combina com as cores? E você está mostrando várias imagens de que não fica muito harmônico. Porque a combinação do preto com cor tem que ser muito cuidadosa. E principalmente quando você combina o preto com cores mais intensas, é muito arriscado, pois você pode estar passando imagens que você talvez nunca deseje. Por exemplo, o amarelo é uma cor alegre, jovial, ensolarada, uma cor da prosperidade, a cor que é luz. Aí, quando nós combinamos essa cor com o preto, o que acontece? O preto acentua o lado negativo do amarelo e acaba trazendo a mensagem do perigo. Então, você se lembra que mensagem é essa? Quando nós vemos essa placa, as placas de trânsito e as sinalizações, geralmente elas são em preto e amarelo, porque é a cor da atenção. Presta atenção, perigo à frente. Então você fica com o impacto visual dessa cor. E muitas vezes você pode estar fazendo essa combinação no seu look e quando as pessoas te observarem, ela vai ter instintivamente essa mensagem de perigo, atenção, cuidado, e realmente às vezes pode não ser a mensagem que você quer passar. Então é muito interessante que você entenda essas mensagens para você acabar não fazendo uma combinação errada no momento de usar o preto combinando com cores e passar uma mensagem indesejada. E eu quero te contar que isso é apenas uma pincelada de todo o meu conhecimento sobre cores que eu quero transmitir para você. Eu poderia ficar apenas com os meus atendimentos presenciais, mas depois de muitos pedidos, eu percebi que eu posso ajudar mais mulheres. Mulheres que me pedem no Instagram, me pedem nas minhas redes sociais, que querem também receber esse conhecimento sobre cores e moram em outros estados e em outros países. E eu quero te contar que eu vou lançar hoje o meu curso Beleza em Cores, que é o meu método onde eu vou te ensinar como fazer essas combinações de cores com muita segurança, na praticidade do seu dia a dia, assistindo quando você puder, quando você quiser, repetindo várias vezes a mesma aula, até você abrir o seu olhar. E é muito simples, eu planejei muito as aulas para ficar de maneira prática e para você aprender definitivamente como combinar cores com segurança, passando a mensagem que você deseja para cada ocasião, para cada momento e sair da mesmice, às vezes de sempre optar pelo aquele look neutro, ficar sempre apagada e ficar preparada depois que você assistir às aulas para receber elogios de como você mudou a sua imagem, como você elevou a sua autoestima e como as pessoas te veem muito mais bonita. Com certeza, esse será o resultado após você assistir às aulas. E o curso tem 4 módulos muito importantes que vão te dar total segurança para você começar a colorir os seus looks
colorir a sua vida. O primeiro módulo é sobre contraste pessoal. Você vai entender todas as características do contraste pessoal, entender as estampas mais indicadas para cada contraste pessoal, o tom das cores mais indicados para cada contraste pessoal e o mais importante, você vai aprender o seu contraste pessoal. Você vai saber como fazer o teste com muita assertividade para descobrir o seu contraste pessoal. E o nosso segundo módulo é sobre a teoria das cores. Você vai entender todas as características das cores para te dar segurança para o nosso próximo módulo, que é combinações de cores. E esse módulo você vai aprender todas as combinações de cores, que vai ser o seu norte para onde você vai combinar cores tanto nos seus looks quanto na sua casa, nos seus eventos. Você vai sair usando essas informações e essas combinações por toda parte, eu tenho certeza. E o nosso quarto módulo é sobre cabelos. Como eu te falei, é muito importante o cabelo na nossa imagem. E esse módulo vai abordar o quanto você pode colorir ou descolorir os seus cabelos para manter uma imagem muito harmônica e dentro do seu desejo de imagem. E algumas aulas já estão liberadas para você começar hoje a assistir às aulas e colocar em prática na sua vida. E eu tenho certeza que a partir da primeira aula você já vai sair cheia de ideias e aplicando isso para a sua vida, transformando a sua imagem. E eu vou te dar total suporte dentro da própria plataforma. Nós temos um espaço para você deixar a sua pergunta, a sua dúvida e eu tirar todas elas, pois eu sei que conforme você vai assistindo às aulas, podem sim surgir algumas questões e eu quero sanar todas elas. Você também vai receber uma aula bônus de como corrigir a sua base. Porque muitas vezes você abriu o produto, não consegue trocar, comprou em viagem, então eu vou te explicar e dar uma aula para você de como você pode corrigir essa base e nunca mais passar esse sufoco de sair com a maquiagem com o rosto muito amarelado ou com o rosto muito rosado. Então essa aula é muito especial e eu tenho certeza que vai ser a cereja do bolo para a sua imagem ficar muito linda e lapidada. Vou te dar 7 dias de garantia, ou seja, eu vou assumir todo o risco de você acessar o curso, conferir as aulas, me assistir como professora e me contar se gostou ou não do curso. Se você disser que não gostou, eu te devolvo todo o seu dinheiro de volta no mesmo dia. Então, o risco é meu se você quiser acessar o curso e pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você não fará isso, porque você vai adorar e desde a primeira aula você já vai começar a aplicar na sua vida e ver que sim, transforma a sua vida e vai trazer muito mais cor, muito mais graça e muito mais segurança para os seus looks. Eu tenho certeza que você coloca todo ano num papel e acaba deixando para o próximo ano, Então, às vezes, você acaba sempre investindo na sua profissão, na sua casa, deixando sempre tudo mais bonito e deixando você para depois. E não investindo também na sua própria imagem, no seu próprio autoconhecimento, trazendo essa segurança que eu sei que você merece, eu sei que o curso pode trazer para a sua vida. É só você clicar no link aqui abaixo do vídeo, fazer a sua inscrição e eu quero te ver dentro do curso. Eu quero muito te conhecer, estou esperando por você. Clica no link aqui abaixo e até lá!